Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa terceira parte de políticas públicas, essa área do conhecimento muito importante para avaliarmos as ações governamentais para com a nossa sociedade. E também termos participação ativa neste processo. Na segunda parte falamos das decisões, das características e tipos de decisões. Falamos aqui que elas podem ser programadas, não programadas, elas podem ser estratégicas, táticas, operacionais, podem possuir racionalidade ou intuição, podem ser de nível individual ou coletivo, podem ter a concentração, dependendo do gestor, autocrática, compartilhada, delegada. Tratamos das ferramentas que dão suporte às decisões em políticas públicas, como Ishikawa, o diagrama de Ishikawa, aquela do peixe, onde várias causas contribuem para um efeito maior. E, no geral, quando se fala de uma sociedade de milhões de habitantes, podemos tratar de mão de obra, matéria-prima, medidas, máquina, meio ambiente, métodos que geram os efeitos que são medidos por vários indicadores na sociedade. Tratamos também do Pareto, que 20% das causas respondem por 80% dos efeitos. Se nós temos efeitos adversos e é necessário uma política pública para atacar esses efeitos, então nós temos que mirar nos 20% das causas que contribuem para 80% dos efeitos adversos que devem ser mudados. Tratamos também das armadilhas do processo decisório, aquilo que pode ser ruim e que deve ser evitado para o gestor, como as armadilhas da ancoragem, que diz que o gestor passa a considerar como mais importante as características iniciais, preliminares apresentadas a ele, a questão do status quo, a tendência da mente humana de manter o status quo, o custo afundado, que é o fato de o gestor continuar mantendo a mesma ação frente a um problema e essa ação não tem nenhum indício de que está mudando o problema, mudando no sentido de diminuir. A confirmação da evidência, o gestor apenas procura aquilo que lhe agrada, o que faz com que as suas convicções reflitam, e na verdade as coisas não são assim. A formatação do problema e a estimativa ou previsão, o excesso de confiança, a prudência e a falta de prudência e as lembranças anteriores que fazem com que tenha-se a impressão de que é só tomar aquela decisão que o problema vai desaparecer. Um excesso gigantesco de confiança, sem análise direta do problema. E aí nós falamos então de tudo isso e deixamos ainda para este áudio resumo aqui, a parte 3, sobre os modelos de tomadas de decisões. Aí nós vamos entrar aqui nesses modelos. Vamos falar dos 3 principais. Existem vários, mas para não nos prolongarmos e os áudios aqui não chegarem a 20, 30 partes, vamos tratar aqui dos modelos mais comuns. Um dos modelos é a racionalidade limitada. A racionalidade limitada para o processo decisório, da tomada de decisões nas políticas públicas, ela tem a razão absoluta de que todas as variáveis não são possíveis de quantificar. Não é possível você olhar para um problema que exige uma política pública e desse problema você conseguir planejar a solução, na agenda, depois a formulação, observando todas as variáveis. Todas, não tem como, todas as variáveis, pois seriam necessário você analisar as pessoas que estão envolvidas, as origens dessas pessoas, o meio ambiente que está, não exatamente meio ambiente no sentido de florestas, árvores, rios, não só nesse sentido, mas no sentido também
de variáveis socioeconômicas, variáveis políticas, variáveis geopolíticas, interesses diversos de empresas e outros. Não é possível fazer isso, mas você pode fazer o máximo possível nesse modelo racional limitado, a racionalidade limitada, na identificação do problema e das oportunidades, e aí você pode fazer o processo, o diagnóstico, no máximo possível de variáveis, mas não todas. E deles você pode fazer a concentração de alternativas, essas alternativas que podem serem tomadas e depois o decisor, o gestor vai tomar uma dessas alternativas para se seguir a política pública e a avaliação, né? Lembrando aqui que diversas autarquias que agem no Brasil para regulamentar mercados, é uma política pública também. Eles têm o chamado estudo prévio de impacto social, econômico, ambiental, que vai fazer o IBAMA, ICMBio, ANAC, diversas outras, claro, cada uma no seu tema principal, na sua missão constitucional, para poder fazer esses estudos. Esses estudos, esses impactos, são a forma que aqui nós estamos tratando das concepções de alternativas. Eles vão fazer o estudo do impacto, por exemplo, o IBAMA vai fazer o impacto ambiental da retirada de petróleo no norte do Brasil. E aí é um estudo para uma futura política pública. E aí ele vai ter as concepções de várias alternativas, como, e se houver um acidente ambiental? Qual é o local mais próximo para mitigar os efeitos drásticos de um derramamento de óleo no mar? Quais os efeitos, quais as ações que podem ser tomadas? Como se fará para exigir que a retirada do petróleo seja a mais segura possível em alto mar? Seria mais ou menos isso. Então, daria várias concepções, várias alternativas e o gestor vai tomar a sua decisão. E depois da decisão, começa-se a política pública e, ao final dela, nós vamos ter a avaliação. Então, essa é a decisão. A decisão está na formulação. A formulação é onde está a decisão. Esse é o modelo, um dos modelos. O modelo de racionalidade limitada. O segundo modelo que eu quero dizer aqui para os senhores é o modelo de incrementalista. O modelo incrementalista. Esse modelo incrementalista, ele pode ter o viés top-down, do topo para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima. Se tratarmos assim, ou seja, da onde que vem a decisão principal da política pública? Se é da gerência para atingir uma população, vamos dizer ali, do governo que vai fazer uma política pública direta naquele território, como o exemplo que tratamos nos vídeos anteriores ali, asfaltar 319, ou então urbanizar um território de uma comunidade sem esgoto, sem ruas, só tem ruas de terra, casas sem estrutura nenhuma, fazer a urbanização, fazer estudo, tudo isso aí. Se a decisão vem apenas de cima dos gestores públicos implementando sem nenhuma consulta à população afetada, aí é top-down. Agora, se é necessária ali abertura de uma chamada pública para fazer novas ideias, sugestões, né? Chamada pública pode ser uma audiência, pode ser a abertura de um e-mail para que enviem sugestões, pode ser de várias formas. Faz essa chamada pública e aí se recolhe todas essas sugestões, vê as que são realmente execuíveis, tecnicamente viáveis, para que sejam implementadas. Aí nós podemos tratar até mesmo de falar do bottom-down, bottom-up.
né, onde as decisões, quando a decisão vem de baixo mesmo, a pressão da população ali atingida exigindo a política pública, aí nós podemos sim, com toda certeza, falar que é um bottom-up. Nesse modelo incremental. Mas esse modelo incremental, pela própria forma da palavra, incrementalista, as minhas anotações, esqueci de riscar o T aqui do incrementalista, ficou incrementalista. E ele quer dizer o seguinte, que as escolhas, as formas que o gestor vai tomar, ele vai apenas incrementar algo que já estava acontecendo ou que a própria população colocou para acontecer. Se é bottom-up, a população começou a fazer a política pública e exigiu que o Estado entrasse no financiamento, na forma, no gerenciamento, mas já estava acontecendo, então vai incrementar. O gestor ele vai incrementar decisões. Se o gestor que está entrando ele já tem aquela política pública acontecendo, ele vai também fazer pequenas mudanças graduais que vão fazer, né, que vão fazer as mudanças. E aí são essas as condições, né, dessas políticas públicas. O problema em si, então, ele não pode ser mudado O objetivo não é mudar o problema de forma brusca, porque mesmo pode ser insuficiência de recursos, pode ser que o problema não é necessário uma mudança brusca, mas sim apenas pequenas interferências que devem ser necessárias para que gerem um grande resultado, tudo isso. Então esse é o modelo incrementalista. Agora nós temos também o modelo Mixed Scanning. Mixed Scanning, que é uma mistura desses outros modelos. Elas podem ter decisões chamadas estruturantes e as decisões chamadas também ordinárias. As estruturantes, elas têm apenas a questão de estruturar algo novo, absolutamente novo, né? Como a implementação de um transporte novo numa localidade. Vamos dizer, uma cidade que já tem problemas de transporte, não tem espaço suficiente para construir, nem acima, e aí vai ter que fazer túneis embaixo da terra, ou seja, a construção de um metrô. Ela é estruturante, ela tem rumos básicos porque está iniciando e o objetivo é fazer aquilo, pronto. Agora, se for ordinário, se forem decisões ordinárias, é a continuidade de uma decisão estruturante, ou seja, já estava acontecendo a construção da linha do metrô amarelo, e aí foi necessário fazer um novo projeto para estender uma outra linha que no projeto inicial não existia. Então é uma decisão ordinária. Então são esses os modelos que nós temos aí de decisões para políticas públicas, né? O modelo de racionalidade limitada, o modelo incrementalista e o modelo Mixed Scanning. Estes são modelos pedagógicos, né? Não quer dizer que a decisão do gestor é apenas incrementalista. Ela não tem aspectos da racionalidade limitada. A decisão daquele outro gestor é apenas do modelo Mixed Scanning. Ela é estruturante. Ela não tem nada incrementalista, não tem nada de racionalidade limitada. Não. Isso aí é apenas uma forma de você visualizar o processo. Você vai ver o processo e você pode dizer que ele foi utilizado pela racionalidade limitada. Mas você pode também dar pau num projeto. Apresenta-se um projeto ali de decisão de política pública. E aí você vai, sabendo desses modelos, analisar esse projeto e não vai ver que as variáveis não foram contadas. Nesses relatórios ali, você vai ver que não foi nenhuma das variáveis contadas. E aí você pode dizer, retorne esse projeto para ele ser feito novamente, pois ele tem que ter o máximo das variáveis ali no seu relatório inicial para que chegue-se à concepção das alternativas, ou seja, é necessário utilizar a racionalidade limitada.
Mas aí você pode também ver um outro projeto que diz que é necessário construir uma nova linha de trens, ou de metrô, ou de ônibus, etc. E você sabe que ali próximo já tem a construção de outro. Você pode falar, opa, peraí, o mais adequado aqui é fazer um modelo mix scanning de decisões ordinárias, ou seja, utilizar os recursos que já estão sendo construídos em outro lugar. Então esse conhecimento, ele é apenas necessário, ele é necessário, absolutamente necessário, para que possamos analisar as políticas públicas, né? Então nós já temos aqui no ciclo das políticas públicas, só lembrar ali do ciclo das políticas públicas, né? O problema, agenda, formulação, implementação, avaliação e o problema novamente. Para lembrar, é só lembrar o PAFIA, mnemônico, PAFIA, o P de Papa, Alfa, Foxtrot, Índia e Alfa. Aí você vai lembrar dessas PAFIA, problema, agenda, formulação, nós estamos falando agora da formulação e implementação, né, quando falamos da decisão e a implementação, e agora vamos partir para a avaliação, pois problema já definimos lá no primeiro áudio resumo. Ele pode ter uma demanda social nova, pode ser recorrente, reprimida, porque não está sendo vista por grande parte da população. E podemos tratar disso aí. O problema já falamos. Da agenda, tratamos também do porquê alguns problemas eles entram na agenda de análise do governo para a formulação ou não de uma política pública e porque outros não, né? Falamos que para que isso aconteça é necessária a confluência de 3 principais fatores. Ou seja, o primeiro, que o problema, a demanda social, seja nova ou recorrente. Se ela for reprimida, ela não está sendo vista. Então ela já não entra aí. Ela é nova ou recorrente. A solução, ela tem que ter viabilidade técnica. Ela tem que ser possível de ser feita. Não adianta dizer que vai fazer uma política pública e o governo não tem orçamento suficiente para isso. E não há nenhum interessado na iniciativa privada de realizar essa política pública. Então, ela não tem viabilidade técnica. E o interesse político, como dissemos, tem que ter também o interesse político. E grande parte no sistema político atual, o interesse político dos políticos para que possam abraçar tais projetos é a reeleição. Se não tiver o potencial de reelegê-los, eles não vão abraçar e aquela situação vai continuar. Se tiver o potencial, talvez abracem ou não, vai depender também de ideologia, de capacidade de articulação daquele político. Às vezes o político ele é eleito por diversos mandatos porque ele fala coisas histriônicas, ele é engraçado, mas ele não tem capacidade de articulação, não consegue fazer com que um projeto vá à frente no Congresso, e ele é apenas aquele sujeito que é o voto de protesto. Mas tem isso sim. Aí falamos então da agenda. Da agenda agora nós estamos tratando da decisão. Falamos dos aspectos da decisão, das questões, dos erros e dos modelos de decisão. Aí nós falamos de formulação e implementação. A implementação vai depender, claro, da decisão que é tomada. E agora vamos tratar dos indicadores que estão dentro da avaliação. Aconteceu a política pública. O problema foi apresentado, entrou na agenda, houve a formulação, tomou-se a decisão e implementou. Aí agora é o momento de fazer a avaliação da política pública, que são por indicadores. Indicadores são necessários para que saibamos se a política pública aconteceu de forma eficaz, teve efetividade
e ela causou mesmo o que era necessário. Os objetivos foram alcançados. Lembrando aí que quando se formula, né, a agenda e a formulação para a política pública, nós podemos também pegar daquelas metas planejadas da administração, inclusive da administração privada, que nós temos lá os objetivos, como que eles devem ser, pois os objetivos estipulados, eles serão medidos por indicadores. E os objetivos, eles têm que ser específicos, eles não podem ser amplos, né? Porque amplos, a própria dinâmica da sociedade pode chegar, então pode haver apenas uma peça publicitária enganosa. Então, o objetivo tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ter atividade, ele tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ser tempestivo, ou seja, é possível no tempo você conseguir chegar nele. Como reduzir o analfabetismo no Brasil, analfabetismo funcional, mas um indicador que deve ser alcançado tem que ter tempestividade, ou seja, em 10 anos vai reduzir 1% do analfabetismo funcional do Brasil. Porque não adianta se falar assim, em 10 anos toda a população brasileira vai ter universidade, vai ser letrada, todos eles vão conhecer da alta filosofia, Kant, o Sartre, vai ler todas as filosofias. Não vai. Não é tempestivo e não é alcançável. Mas para lembrar que esses objetivos, que serão medidos pelos indicadores, só lembrar também do mnemônico SMART, da palavra esperto. SMART, S de específico, mas no inglês. M, mensurável. A de atingível. R de relevante e T de tempestivo. Então nós podemos partir por aí. Chegou-se então a implementação e agora vamos analisar se esses objetivos, essas metas planejadas foram alcançadas pelos indicadores. E os indicadores nós temos que estudar aqui para saber se as suas características e classificações, os indicadores que vão medir sucesso ou não de uma política pública, eles são componentes, são medidas e eles podem ser ou do tipo qualitativo ou quantitativo. Aí, claro, vai depender lá da fórmula, dos índices, do padrão de comparação, da meta. E aí tem aqueles indicadores que têm funções descritivas, funções valorativas, que vão dar valor de juízo a certos pontos alcançáveis. Os descritivos não, eles só vão apenas descrever, não vai ter valor. Ou seja, na gerência ali da política pública a gente vai fazer isso aí. Mas enfim, temos umas propriedades que devem ser essenciais nesses indicadores escolhidos para medir as metas que foram propostas, e tem também indicadores que não são exatamente essenciais, mas são desejáveis. Propriedades desses indicadores. Um indicador que vai dizer se chegamos ou não, é essencial que ele tenha validade e representatividade. Validade tem a ver com tempo e tem que ser representativo. Ele tem que ter confiabilidade. Os números ou fatos apresentados pelo indicador, eles têm que ser confiáveis, eles não podem ter uma mudança ali. E tem que ser mensurável, tem que possuir mensurabilidade. Isso quer dizer o quê? A cada período eles têm que manter o mesmo padrão para que as suas variações possam ser medidas. E aí a gente tem a primeira confiabilidade, pois o período ele tem que ter um mesmo padrão de comparação e eles têm que ser mensuráveis, porque ao longo do período os resultados vão sendo colocados e analisados. Ou seja, VCM
né? E VCM, segundo alguns dos autores aí, tem que ser os indicadores, tem que ter validade, confiabilidade e mensurabilidade. As características, propriedades desejáveis eles tem que ter sensibilidade, eles têm que medir mudanças, desagregabilidade, né, elas têm que ser regionalizados para áreas, grupos, podem ser desagregados, ou seja, medir apenas aquele grupo. Eles têm que ter economicidade, devem ser baratos e eficientes para serem implementados. Não adianta você dizer que vai fazer o genoma de toda a população do Brasil, 210 milhões de habitantes. Aí você vai ter praticamente a sua amostra é igual o próprio universo. Não tem amostra, na verdade é um universo, mas não é barato, não vai ser barato, então não tem como fazer isso aí. Ele não é barato. Tem que ter estabilidade, como já disse ali, para ter confiabilidade. Tem que ser capaz de manter-se e fazer séries históricas. Tem que ser simples. Não adianta fazer uma fórmula gigantesca que a cada momento tem que ser aplicada novamente. E eles têm que ser auditáveis. Tem que ter uma forma de você tirar a prova real. A outra é a forma de você saber se realmente aquele resultado ele pode ser verificável por outros meios. Tem também outras formas de classificar essas propriedades dos indicadores. Indicadores eles podem ter como características essenciais para outros autores a utilidade, a validade, a confiabilidade e a disponibilidade. Olha só, confiabilidade aparece as duas vezes. Agora nós estamos falando o VCD. O VCD, utilidade, validade, confiabilidade, disponibilidade. A disponibilidade, ou seja, é fácil de você capturar os dados para organizá-los em informação e você poder tirar as suas conclusões dos seus indicadores. Então tem que ser utilidade. Utilidade, né, é claro, é óbvio. Né? Validade, eles têm que ser válidos, né? Não podem ser abstraídos do achismo. Ali, eu acho que tal coisa foi feita porque as pessoas querem isso, querem aquilo. Não é o achismo, tem que ter uma validade, eles têm que ter o dado bruto organizado em informação para depois você colocar ali, ou seja, tem que ser válido. Não podem ser imiscuídos de interpretação. A confiabilidade o dado é real, ele tem uma realidade bruta ali abaixo da interpretação e tem que ter disponível, tem que estar possível de ser classificado, organizado, tabelado. São outras formas de você pensar então as características essenciais dos indicadores. Quanto à natureza, os indicadores podem ser econômicos, sociais, ambientais. Eles podem ter uma complexidade analítica, né, que busca coisas específicas, ou sintéticas, que buscam um comportamento médio da população. O sintético, como nós podemos dizer? Sintético, ele tem muito mais a ver com a análise das políticas públicas do que os analíticos. Os analíticos eles buscam dados específicos. Geralmente está muito mais baseado nos métodos da psicologia. Eles fazem análise específica de uma pessoa e tentam generalizar. Enquanto os indicadores sintéticos, eles buscam dados gerais de uma amostra da população e aí eles não generalizam, mas dizem que o comportamento médio, ou seja, na estatística, aquilo que é mais comum acontecer, não que vai acontecer em todos os casos que se tem. Se você pegar todos os exemplares de brasileiros, eles não vão se comportar da mesma forma, eles não vão gostar de samba, de festa, não vão ser exatamente, mas o comportamento médio é aquele. A probabilidade maior que, retirando um exemplar qualquer daquela população, tenha-se aquele tipo de comportamento. Né? Esses são os indicadores
de complexidade sintética, como, vamos falar aqui de indicadores mesmo, então, o PIB, Produto Interno Bruto, o IDH que vai tratar das condições lá de renda, saúde e educação, sendo que o Brasil tem um IDH médio para baixo, não tem um IDH alto, né? E o desenvolvimento ainda ao longo dos anos foi bem lento. Cresceu, subiu. Se você pegar lá na década de 80, estabilizou, ficou parado, principalmente pela inflação. Depois de 94, nós temos dados, depois de 94 o IDH brasileiro começa a subir, provavelmente por causa da estabilização da economia com o Plano Real. Aí o IDH ele cresce medindo renda, saúde e educação, como que é dado, mas o crescimento do IDH brasileiro ele é lento, mas é gradual, lento, às vezes cai um pouquinho em alguns anos, depois sobe novamente. E não é o caso, por exemplo, da China, que na década de 80 estava bem abaixo do Brasil e hoje já tem um IDH medido pela ONU maior do que o brasileiro. Não me engano, do brasileiro é 0,800. Quanto mais perto do 1, melhor. E o da China já é 811, 830 por aí. E as etapas, então, os indicadores, eles podem medir não somente o resultado da política pública, mas também o andamento dela, né? Podemos tratar disso aí também, né? Pois na etapa de uma implementação ali, nós podemos dizer que na política pública nós temos lá a formulação dos objetivos, como a gente tratou aqui, os objetivos do planejamento tem que ser SMART. SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante e tempestivo. É SMART. E os objetivos, os insumos que vão ser utilizados, as atividades desenvolvidas, os produtos esperados, os resultados e será se teve impacto para a população? E aí tem indicadores para tudo, os indicadores para saber medir se os objetivos estão corretos ou não, os indicadores para saber se o uso dos insumos está sendo eficiente, se as atividades estão sendo eficientes, se os produtos que saem, os outputs que estão saindo da política pública são realmente relevantes, estão fazendo a diferença, os resultados gerais, enfim, tem indicadores para tudo isso, né? E os indicadores eles vão também refletir a questão que tratamos lá no primeiro áudio resumo, eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência, como já foi dito, tem a ver com o processo. O processo, se o processo está sendo feito da melhor forma possível, utilizando menos custos necessários. A eficácia tem a ver com a entrega, o resultado, se o resultado está bom ou não. E a efetividade é se houve realmente um impacto. Veja bem, a efetividade é se mudou a vida das pessoas através da execução daquela política pública. Não precisa ter eficiência e eficácia para que se tenha efetividade. Você pode sim mudar a vida das pessoas fazendo um processo que não é eficaz. Ele pode não ser eficiente, pode ter gasto muito mais do que poderia ter economizado, pode ter entregue casas ruins, vamos dizer ali a urbanização de um ambiente anteriormente designado como favela. E aí houve a urbanização, mas a urbanização teve um asfalto muito mal colocado, ou seja, o processo foi ruim, a qualidade do asfalto é péssima, os blocos que foram colocados para a construção das casas também não é dos melhores, ou seja, a entrega do produto não é eficaz, mas houve um impacto para aquela população que vivia numa palafitas, por exemplo, à mercê da dengue, da chikungunya, de outras doenças que podem ser resolvidas com saneamento básico. Essa população, mesmo vivendo em um ambiente que não é
o melhor e mais barato que foi entregue do processo e do produto, da eficiência, da eficácia, houve sim efetividade. Mudou a vida daquelas pessoas, fez uma grande diferença para elas. E aí sim podemos dizer que tem efetividade. Mas isso são os indicadores que vão dizer. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer, porque é um canal de conhecimento. Porque se eu estivesse falando receba, receba, esse canal já estaria muito maior, muito grande. E se você escutou até aqui, então você não é da grande parte da maioria, e sim está buscando conhecimento. Muito obrigado e se inscrevam e até o próximo áudio resumo.